Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom que você está aqui como um vencedor, amém? Hoje é um daqueles dias que eu imaginava que teria menos pessoas do que tem, né? Embora não sejam muitas, porque nós estamos fazendo tantas coisas, né, nesse final de semana, e eu percebo, né, que o Senhor realmente tem feito coisas novas entre nós. Alguém pode dizer amém? Mas vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 17. Hoje nós vamos ler aqui um longo texto, que na verdade pode-se dizer que é o maior texto dos evangelhos, onde nós temos uma oração do Senhor Jesus, e eu até fico pensando, né, como que isso aconteceu de João, né, porque foi somente João que teve a descrição dessa oração aqui, o apóstolo João. Então nós temos aqui uma oração detalhada, de muitas palavras do Senhor Jesus Cristo com o Pai. Amém? Então se você quer saber, né, como que era a oração íntima do Filho, orando ao Pai, está aqui. Esse é o único registro, na verdade, entendeu? De uma oração detalhada, longa, muitos versos, tá bom? Né? Quando o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orarem, foram poucos versos, mas aqui nós temos uma oração completa, né? Uma oração longa, com vários detalhes, onde você pode perceber como o Senhor Jesus Cristo, na sua posição de filho, orava ao Pai. Vamos lá, a partir do verso 1. João 17, verso 1, nós vamos ler até o final, até o verso 26. Amém? Está escrito: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste,
como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Amém. Quero que você erga a sua Bíblia para o alto. Você trouxe aí a sua Bíblia impressa de papel. Amém? Vamos declarar juntos. Diga assim, essa é a minha Bíblia. Diga mais forte, diga, essa é a minha Bíblia. E eu estou, nesta manhã, com meu coração aberto, a minha mente alerta, para receber a palavra viva do Senhor, que tem o poder de não apenas me ensinar, mas me transformar, revelando a mim, no meu espírito, aquilo que é a vontade do Senhor, para o meu testemunho, por meio do Espírito, da graça e da revelação do Senhor, que receberei nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos hoje a respeito de alguns aspectos principais ou centrais da oração do Senhor Jesus Cristo. Eu quero enfatizar um mais do que os outros, mas tem 3 aspectos aqui, especialmente demonstrados nessa oração do Senhor. São muitas palavras, mas quando você medita, lê, relê, lê uma outra vez a oração do Senhor Jesus Cristo, você percebe que ele estava priorizando algumas coisas. Você percebe que ele estava centralizando algumas coisas. Amém? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, a respeito desses aspectos principais, amém, que o Senhor Jesus enfatiza nessa oração. É como que um resumo, né? Na verdade, se fosse para a gente compartilhar detalhadamente, né, sobre essa oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, meu Deus do céu, daria para a gente compartilhar muitas palavras, né, mas eu vou crer que pela graça do Senhor eu vou conseguir compartilhar com você apenas nesse domingo, porque eu preciso de pregar outra palavra no domingo que vem, que tem tempo que eu quero compartilhar com os irmãos. Às vezes eu fico até pensando, né? Eu falei, meu Deus do céu, porque é tudo que nós fazemos como igreja, meus irmãos, nós fazemos por convicção na palavra, né? Que o Senhor falou conosco e nos mostrou. Né? Então os irmãos sabem, nós somos uma igreja em célula. Então é muito importante, né, que você esteja numa célula. Mas uma igreja que não trabalha com células, eles têm culto praticamente todo dia, ou dia sim, dia não. Aí às vezes eu fico pensando, mas é só de vez em quando, né? Eu falo, gente, e se não tivesse célula, se tivesse culto todo dia, pelo menos dia sim, dia não, eu acho que eu ia ter mais tempo para pregar, para falar. Às vezes eu fico querendo um negócio desse, mas depois passa. Porque depois, não que passa a minha vontade, né, de pregar mais. Não, essa vontade não passa, não. Parece que nunca supre, parece que sempre está faltando alguma coisa para falar. Da parte do Senhor, né? Mas eu me lembro que é o melhor para a edificação do corpo de Cristo da maneira que nós fazemos. Amém? Através das células, através das reuniões de discipulado, que inclusive nós vamos passar a chamar as nossas reuniões de discipulado de célula também, né? A célula do discipulador ou célula do discipulado. Ainda estou definindo como é que nós vamos fazer, porque o discipulado é muito importante e precisa ter a mesma ênfase da célula. Mas, enfim, vamos agora para o texto que eu quero compartilhar com você. Bem, então, apenas para você se localizar, essa oração que o Senhor Jesus Cristo fez, a oração sacerdotal aqui de João, capítulo 17, ela aconteceu depois da última ceia, amém? Depois da última ceia, quando o Senhor Jesus, né, e isso é evidente, especialmente aqui no Evangelho de João, não apenas, né, tomou a ceia com os discípulos, mas lavou os pés dos discípulos. Então, depois da última ceia que nós temos essa oração. Essa oração é justamente o intervalo de tempo, né, entre a última ceia do Senhor e a agonia, né, que ele iria sofrer no jardim do Getsêmani, né, precedendo aí o momento da crucificação. Então é justamente esse intervalo de tempo. Então eu posso dizer que
a oração sacerdotal, né, conhecida como oração sacerdotal, né, na verdade por causa do título que colocaram depois aí na Bíblia, né, essa oração do Senhor Jesus, ele estava orando basicamente por si mesmo e pelos discípulos. E não apenas os discípulos atuais daquela época, mas ele faz menção de você na oração dele também, eu quero te dizer. Ele faz menção de você. Então, quer ver? Cadê? Onde é que está esse trecho aqui? É o verso 20. Coloque no 20, exatamente isso. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles, que o que está escrito aí? Vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Esse aqui é o momento que Jesus estava orando por você, por mim, por cada um de nós. Obrigado aí. Aleluia. Juliana aí achou, verso 20. Mas enfim, como eu estava dizendo, ainda para você entender o contexto dessa oração. Então o Senhor Jesus já tinha tomado a última ceia, que é justamente o que nós vamos tomar hoje, amém? Que é esse anúncio da nova aliança. E aí foi antes do Getsemane, que é quando ele começaria todo esse processo, né? Essa agonia, essa angústia, né? Como se fosse ali a preliminar da obra da cruz, porque no Getsemane. Porque veja, uma coisa que às vezes algumas pessoas não percebem, eu estava até falando isso ontem no retiro de casais, né? O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele não foi derramado a primeira vez na cruz. Teve um momento antes da cruz onde o Senhor derramou o seu sangue. Onde o Senhor derramou o seu sangue pela primeira vez? Foi justamente no jardim do Getsemane. Amém? Porque ali, enquanto ele orava, né, a Bíblia diz, né, que o seu suor, né, ele como que se tornou gotas de sangue. Isso os médicos explicam. Né? Esse é um fenômeno muito raro, né, na história da medicina. E o que acontece? Dependendo do estresse, né, emocional, o tipo de pressão que a pessoa sofre ali na sua mente, né, existe uma reação no corpo, né, que a sua alma fica tão estressada, né, que isso atinge o corpo da pessoa, que a superfície ali da sua pele, né, então os vasos ali capilares, né, relacionados ali os pelos do seu corpo, alguns começam a se romper, e quando você está debaixo de pressão, você acaba transpirando muito, não é verdade? Né? Você transpira muito, não é só quando você está treinando lá na academia, né, com a instrução lá do Tim Will, porque ali transpira mesmo, entendeu? Por sua conta, às vezes você nem transpira nada. Mas, enfim. Então, quando você está debaixo de uma pressão emocional, você também transpira. Não é verdade? Quando você fica nervoso, tenso, naquela angústia, sem saber o que fazer, você não está movimentando o seu corpo, mas seu corpo começa a reagir com transpiração. Isso é um fenômeno por consequência emocional. Só que o fenômeno extremo, né, dessa consequência emocional é quando você está tão estressado que os seus vasos capilares começam a se romper, alguns deles, e se mistura com o suor, e você tem a impressão de que a pessoa, de repente, parece estar como se fosse transpirando sangue. É porque realmente misturou um pouco de sangue com muito suor, e aí o fenômeno tem essa aparência. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Então essa foi a angústia que o Senhor Jesus Cristo sofreu antes mesmo da crucificação. Né? Então, essa oração está entre esses dois momentos. O momento da ceia, quando o Senhor Jesus Cristo ele anuncia, de fato, né, a sua obra e introduz os discípulos já nessa obra que iria se consumar, mas que ele estava já declarando de maneira profética, e o momento em que o Senhor Jesus está no Getsemane, que eu posso dizer que são como se fossem os portais do momento da crucificação, onde nós temos a primeira manifestação do seu sangue, que é antes da cruz. Tá bom? Então nós já temos ali o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Então essa oração aconteceu nesse momento. E é importante que você entenda esse momento para você descobrir por que foi essa oração tão longa. E qual foi o foco da oração do Senhor Jesus. Né? Então, como eu disse, nós podemos ver aqui 3 temas principais, só que o alvo da oração do Senhor Jesus Cristo foi Ele mesmo, os discípulos que estavam com Ele e aqueles que viriam a crer nele. Amém? Então o Senhor Jesus Cristo orou por si próprio, amém? Ele orou pelos discípulos atuais que ele tinha ali, imediatos diante dele, mas ele orou também por mim e por você. Por mim e por você. Amém? Então é muito importante que você entenda essa oração. Então, esses foram os alvos da oração. Agora nós vamos ver quais são os temas principais dessa oração. E antes da gente chegar nesses temas principais, vamos para o verso 3, por favor. Coloca aí no verso 3. Que é muito importante que você entenda o conceito de vida eterna, né? Que vida eterna é essa? Porque vida eterna, na palavra de Deus, não pode ser apenas uma vida sem fim, uma vida infinita.
Porque quando a gente fala, associa, né, vida eterna ao crente, vida eterna aos filhos de Deus, vida eterna àqueles que entraram, né, na nova aliança da graça, quando a gente associa essa vida eterna a esse grupo de pessoas, aqueles que creram, isso não pode significar somente uma vida sem fim, uma vida perpétua, uma vida infinita. Claro que não. Por quê? Deixa eu te alertar sobre algo que talvez você nunca parou para pensar. Mas a vida sem fim, ela é tanto para aqueles que foram salvos, quanto para os perdidos. Você está me entendendo? Então, aqueles que estão perdidos também viverão para sempre. A condenação eterna não tem fim. Entende? Então, se você acredita que vida eterna é vida sem fim, então, peraí, até os ímpios, então, têm essa vida. Satanás, então, tem a vida eterna. Entendeu o que eu quero dizer? Então, vida eterna não pode ser somente esse conceito. Não é simplesmente vida perpétua, vida sem fim. Não, claro que não. Vida eterna é superior a isso. Em primeiro lugar, vida eterna é a própria vida que Deus vive. É a própria vida que Deus vive. Nesse mundo que nós vivemos, existem vários tipos de vida. Existe a vida vegetal, né, que é uma vida inferior, amém? Que é a vida das plantas, por exemplo. Não é verdade? É uma vida inferior à sua vida? O que você acha? Sim ou não? Claro que sim. Elas não se locomovem. Elas não conversam. Elas não têm pensamentos, vontade própria. Ou você já viu, de repente, um pé de manga? Ah, cansei de ser pé de manga, vou sair daqui. Só fico dando sombra às pessoas. Aí sai o pé de manga caminhando e vai e vira na outra esquina. A partir de agora seria um pé de limão, né? Ideologia de gênero, né, de planta, né? Uma coisa do tipo assim. Aí resolve, diz que é, mas não vira, né? Enfim. Não existe. Então, a vida vegetal é uma vida muito elementar, básica. Aí nós temos, acima da vida vegetal, existe a vida animal. Né? Quem aqui tem algum animalzinho em casa aí? Né? Tem um petzinho aí, né? Um cachorro, qualquer coisa. Meu Deus do céu, que luta, né? Eu tenho ainda, né? Eu confesso que eu não gostaria de ter, mas está lá. Enfim. E aí... Mas eu só não dou porque eu só voto... A resistência é grande lá em casa. São 3 contra 1. Olha para cá. Então, veja. A vida animal é superior à vida vegetal. É ou não é verdade? Sim, o animal já é muito mais esperto. Né? O cachorrinho, dependendo do jeito que você fala, ele já entende. É esperto, já baixa a cabeça e tudo. Né? Dependendo do barulho que ele ouve, já sai correndo. É muito mais esperto que uma planta, um animal. Não é verdade? Só que o que acontece? Então existe essa vida animal e existe também a própria vida humana, que é superior a essa vida animal comum. Porque... todos humanos, mesmo os caídos, têm espírito, têm uma vida superior a essa vida animal comum. Eu sei que muita gente simplesmente coloca o homem e a mulher, né, as pessoas nessa categoria dos animais. Meu irmão, mesmo os homens caídos, as mulheres caídas, veja, é o que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse. Né? Não valeis vós muito mais do que as aves, muito mais do que os pardais? Jesus mesmo disse, Jesus tirou a humanidade dessa categoria comum dos animais. Claro que sim. Amém? Então, não fazemos parte disso. Só que existe essa vida humana caída, que é o velho homem, só que existe um outro tipo de vida que está numa categoria superior a todas as vidas. Até porque essa categoria de vida é uma vida que nunca foi criada. Todas as outras categorias de vida tiveram início de existência, foram criadas por Deus. Só que existe uma única categoria de vida que ela nunca foi criada, porque ela sempre existiu. É a categoria de vida originadora de todas as outras categorias. E essa vida nunca teve início, de fato nunca terá fim, e somente essa vida que pode criar outras vidas. Essa é a vida de Deus. Entende? Que no grego é zoe. Essa é a vida que Deus vive. É a vida incriada. E o nome que essa vida recebeu na língua portuguesa, na Bíblia, é justamente o seguinte: vida eterna. Entendeu? Então, quando você estuda o texto bíblico nas línguas originais, você vai descobrir, é a vida zoe, é a vida eterna, é a vida que Deus vive, que está muito além da vida humana, muito além da vida animal, muito além da vida vegetal, muito além de qualquer vida, de qualquer ser espiritual. Porque tem a vida, né, dos espíritos, né, que foram criados antes de nós.
São vidas inferiores também, como a vida de Satanás e seus demônios. São vidas inferiores. Existe uma vida que supera, que é superior a todas, porque é a vida incriada, é a própria vida de Deus. Quando você creu no nome do Senhor Jesus Cristo e toda a obra que Ele fez na cruz do Calvário, foi para que você recebesse essa vida Zoe. A própria vida de Deus já está no seu interior, simplesmente porque você creu na graça revelada no Evangelho de Cristo Jesus, na obra consumada, que os seus pecados foram perdoados, que não tem mais culpa e condenação. Por isso que você pode se achegar a Ele com ousadia, com intrepidez, sem medo, amém? Entrar com segurança e chamar essa vida incriada de seu Pai, porque você agora tem a mesma natureza dele. Você está entendendo? Essa vida já está dentro de você, eu quero te dizer, amém? Não é uma vida que você vai receber lá no futuro. Não, pastor, essa vida aí, né, a gente vai ter quando o corpo for glorificado. Não. Ela já está aí. Essa vida já reside em você, ela não sai. Sabe por que o Espírito Santo se entristece? Sabe por que o nosso espírito pode ser apagado, né, que são as palavras de Paulo no Novo Testamento? É porque essa vida não sai de você. Entendeu isso? Ah, pastor, será que o Espírito Santo, né, não poderia deixar de ser entristecido? Não tem como, porque você se tornou um só espírito com Ele. Então o Espírito Santo está presente com você a todo instante. Entendeu? Ele está em você. Ele não está ao seu lado ou simplesmente sobre você, mas ele foi unido ao seu espírito de tal maneira que existe uma unidade que não tem como mais ser separada. E essa unidade te coloca, meu irmão, na categoria superior a todos os seres espirituais que Deus já criou no passado. Porque anjos de Deus, sejam eles caídos ou não, são criaturas, são servos. Mas você foi promovido à categoria de filho de Deus. Você está entendendo? Por isso que é uma coisa que, vez ou outra, eu digo para os irmãos. Às vezes alguns crentes, né, com essa expectativa de ver anjo, conversa sobre anjo, tudo, meu irmão, anjo que tem que querer ver você, não é você querer ver anjo, não. Porque você que é filho. E deixa os anjos impressionados. Porque eles têm certeza que você é filho, que você foi marcado. Existe uma marca no mundo espiritual sobre você, existe um selo sobre você. E os anjos sabem que você não é perfeito, mas que você é filho. É um mistério isso para eles. Os anjos, eles não têm a experiência da obra consumada. Eles não conseguem discernir a graça que é revelada no Evangelho, que tornou homens e mulheres como eu e você, caídos, antes filhos do diabo, promovidos à condição de receber a própria vida que Deus vive. Esta é a vida eterna. E isso é muito mais do que viver para sempre, meu irmão. É ter a vida do próprio Deus em você. Essa é a sua natureza. Você não tem mais simplesmente uma natureza humana caída. Isso ainda está na sua carne. Mas a sua natureza real, o seu ser real, é o que está aí dentro. Essa parte de fora que você vê aí do seu irmão aí, é uma casa provisória. Amém? Espero que você cuide bem dela. Tá bom? Porque é a que tem hoje. Mas vai chegar um dia que todo mundo vai ter uma casa boa. Amém? Vai ter o corpo glorificado. A esperança. Mas enquanto não chegou essa hora, cuida dessa que você tem. Amém? É assim que tem que fazer. Como é que você faz com a sua casa, lá na sua casa lá? Você não varre, não limpa, como é que é? Fica tudo uma baderna, é assim? Sim ou não? Não, não pode. Não. A irmã está falando sim, não. Pois é, o seu corpo, esse corpo que você está vendo, isso não é você. Entendeu? Toca no corpo aí do irmão que está perto de você. Fala para ele. Fala, esse corpo não é você. Fala, você está dentro desse corpo. Cuida bem desse corpo. É o que você tem. Amém? Amém? E Jesus pagou o preço pelo seu corpo também, ok? Mas, olha para cá. Você é o que está dentro, tá bom? A vida de Deus. Você é filho de Deus, de verdade, amém? Você é totalmente filho de Deus. No seu espírito, no seu interior, isso está resolvido. Você já tem a própria vida que Deus vive, residente em você. Meus irmãos, meu Deus do céu, é porque eu tenho que falar outras coisas, mas, enfim,
Isso é muito impressionante. Medite nisso, por favor, que eu preciso me adiantar aqui, meu tempo já está acabando. Mas aí o Senhor Jesus... Uai, o que aconteceu aí? Vai por 17, verso 3. Por alguma razão foi por 16 aí, né? Apertou alguma tecla aí. Isso. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja, você desfruta dessa vida eterna, esse que é o ponto. Você se aprofunda nessa vida eterna, conhecendo a Jesus, conhecendo ao Pai. Aí eu sei que você pode falar, pastor, mas cadê o Espírito Santo ali? Não é? Não sei se você já parou para se perguntar sobre isso. Mas peraí, Jesus está dizendo, né? A vida eterna é esta. Está definindo o que é essa vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, está falando do Pai. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Onde está o Espírito Santo? Em mim e em você. Amém? Então, a pessoa do Espírito, ela nos une a essa vida eterna. Porque somente o Espírito Santo, tudo que você conhece a respeito do Senhor Jesus Cristo, tudo que você desfruta a respeito do Pai, é por causa do Espírito Santo em você. Então o Espírito Santo entra naquela história ali, quando nós entramos nessa história, quando nos voltamos para o Senhor Jesus Cristo, quando nós desfrutamos do Pai, e aí o Espírito Santo está junto porque nós abraçamos essa verdade. Amém? Por isso que Paulo, ao se despedir, né, os irmãos da igreja de Corinto, né, ele falou do amor, né, de Deus, o amor do Pai, a graça do Filho, e o que é do Espírito? Alguém se lembra? A comunhão. Na versão visualizada está a palavra comunhão. Então nós só conhecemos o Pai e o Filho pela comunhão do Espírito, pelo Espírito Santo que reside em você e se tornou um só Espírito com você. Amém? Não existe mais o seu Espírito e o Espírito Santo. Não, virou um só. Um só. Amém? Um só. Mas vamos continuar. Bem, vai para o verso 6 agora, por favor. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste. Eles têm guardado a tua palavra. Fala comigo. Os discípulos do Senhor tinham um dono. Agora eu te pergunto, era de quem que Jesus disse ali na oração, no verso 6? Eram o quê? Teus. Jesus está falando com quem? Com o Pai. Amém? Então Jesus está dizendo, eram teus. Tu nos confiaste. Confiou a mim. Amém? É um português rebuscado, né? De conjugar aqui, mas ele está dizendo isso. Eram teus e o Senhor confiou a mim. Amém? Então, de quem que eram os discípulos? Do Pai. Nem de Jesus, na verdade. A gente fala que é de Jesus, mas Jesus está reconhecendo. Tudo era teu. São teus. É do Pai. Vamos continuar. Verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Está vendo? Tudo vem do Pai. Então, Jesus não está aqui para dizer que tem posse. É a fonte. Está dizendo o Pai. Está revelando o Pai. Lembra, na oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos? Qual que é a primeira palavra da oração que Jesus ensinou? Qual? A primeira palavra. Pai, Pai, Pai. Amém? E depois, nosso. Porque a gente foi feito filho. Amém? Jesus é o filho que nunca teve início. E nós somos os filhos que tiveram início. Amém? Então, continuando. Verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado provêm de ti, porque eles têm transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Então, veja, Jesus, até as palavras que ele recebeu, as palavras que ele compartilhou, ele recebeu do Pai. Ele ouviu. Tá bom? Portanto, veja, todo filho só compartilha a palavra que recebeu do Pai, inclusive o Filho Jesus. Entende? Então, você não é a origem de nada. Né? Pare com essa ideia de querer ser originador das coisas. Não, nós somos repetidores, recebemos do Pai. Amém? A gente colhe do Pai. Até o Filho Jesus recebeu de alguém, que é o Pai. Amém? Continuando. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. São teus. E aí depois, no verso 12, vamos pular agora para o verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que cumprisse a Escritura. Verso 15, vamos lá, a gente vai pulando alguns versos aqui para eu conseguir falar o que eu preciso compartilhar. Que o primeiro ponto que eu falei para os irmãos é a própria vida eterna, a vida de Deus. Amém? Esse é o primeiro ponto principal da oração do Senhor Jesus Cristo.
A vida que Deus vive, que foi compartilhado conosco. Mas vamos falar o segundo e o terceiro, já vou terminar. Queria te chamar o irmão para o teclado aqui, por favor, para eu já começar a ir para o fim de fato. Que a gente vai ter a ceia do Senhor ainda. Verso 15, né, que eu falei? Isso. Vamos lá? Todos juntos? Verso 15, vamos ler? Vamos lá? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Amém? Mas vamos continuar. Pula agora para o verso 20, por favor. Verso 20. Está escrito. Agora sim que é a parte que eu estava procurando no início, que a Juliana que me ajudou. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E por último, o verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Veja, em primeiro lugar, nós vimos sobre a vida eterna, que é a vida que Deus vive. E se você quer saber como que é a manifestação da vida eterna, que é a vida que Deus vive, eu posso dizer para você de maneira muito simples. Está resumido aqui no verso 26, que é a conclusão da oração. Esse é o final da oração do Senhor Jesus. Ele começa falando sobre a vida eterna, que é a vida que Deus vive, amém? Que foi compartilhada conosco, tá bom? Que é o nível de vida mais elevado, porque é o único incriado, porque é a vida do próprio Criador, amém? Essa vida, ela se manifesta através dessa expressão que nós vemos aqui no final da oração, que é como Jesus termina. Ele começa e termina falando dessa vida, na verdade. Só que no verso 26 ele usa uma outra palavra para falar da vida eterna, a vida zoe, a vida que Deus vive. Qual que é a outra palavra? Está aqui no verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste. Veja, eu pergunto para você, será que o Pai amou a Jesus, tipo, muito, de verdade, numa medida extraordinária, incomum, acima de qualquer outra medida que se pode mensurar de amor dessa terra? O que você acha, sim ou não? Sim. Então veja, a expressão da vida que Deus vive é o amor. É o amor. A expressão da vida eterna é o amor. Quem diz que tem a vida que Deus vive e não manifesta o amor, ele nega essa vida. Não é verdade. Ou ele está vazio dessa vida ou realmente não tem essa vida. Pode ter tido uma experiência religiosa, pode ter feito uma confissão em determinada igreja, mas não está desfrutando dessa vida, porque essa vida se manifestará em amor, em amor. Só que Jesus está falando do amor que ele recebeu. Ele falou, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Olha que promessa maravilhosa. Se Jesus foi amado pelo Pai de maneira incomum, incomparável, extraordinária, esse mesmo amor, Jesus pediu para que o Pai colocasse aonde? Em nós. O mesmo amor. Então eu pergunto, será que você é amado por Deus? É. Eu sei que você encontra justificativa para o Pai amar o Filho, Jesus Cristo. Mas toda oração que o Filho fez ao Pai, o Pai respondeu, quero te dizer. Você pode ver isso nos Evangelhos. E o Filho, Jesus Cristo, fez essa oração para que o amor, que ele foi amado pelo Pai, agora fosse colocado em mim e em você. Então, por mais que, olhando para a sua própria vida, olhando para o seu próprio comportamento, olhando para o seu próprio desempenho, você não ache razão para Deus te amar, e eu te entendo, porque eu também não acho razão para Deus me amar, Jesus orou para que o Pai amasse com esse mesmo amor. E eu quero te dar uma boa notícia. Por causa de uma aliança eterna, sem fim, que não é fundamentada na sua obra, mas na obra perfeita e completa, que jamais precisa ser repetida, pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, você pode ter certeza desse amor continuamente, todos os dias na sua vida. Por isso que os estudiosos da palavra, eles criaram essa expressão. Essa expressão não está na Bíblia, mas é uma conclusão bíblica. Tem expressões que os homens de Deus falam que não estão na Bíblia exatamente assim.
mas que são conclusões bíblicas. Qual a conclusão, pastor? Então, muitos homens de Deus, isso há séculos, né? Não é ideia nossa, não começou na videira, mas há séculos, desde o início da história da igreja, homens de Deus têm falado a respeito do amor incondicional de Deus. É um amor incondicional, não tem condição. É como certa vez eu ouvi também de um homem de Deus dizendo o seguinte: eu tenho dado ao Senhor incontáveis razões para Ele me amar, mas nenhuma delas foi o suficiente para que Ele deixasse de me amar. Ele continua me amando incondicionalmente. Você está me entendendo? Esse é o amor do Pai por você, porque você foi feito filho. Se você não tem filho, né, quando você tiver filho, você vai ter essa experiência. É uma experiência maravilhosa. O filho acaba de nascer. Ele não fez nada por você. E na verdade, se você for pensar bem, quando o filho nasce, é como que uma promessa de um monte de problema, de um monte de despesa, de um monte de complicação. E tipo assim, é a vida inteira, mesmo depois que casa, não adianta não, entendeu? Você acha que eu tenho esperança que eu vou parar de preocupar com as minhas filhas quando elas se casarem? Muito pelo contrário, às vezes eu desconfio que eu vou preocupar mais depois que casar. É, porque aí vai ser outro homem cuidando delas, e eu vou saber, será que está cuidando direito? Sei não, meu Deus do céu, eu preciso orar sobre isso. Mais ainda, eu já oro, eu quero te dizer, viu? Mas olha só, é porque o cidadão está por aí, né? O meu futuro genro não vai nascer, está vivo. Aonde eu não sei. Enfim, vou mudar de assunto, que eu já estou ficando já nervoso. Mas veja, filho é assim. Você ama de maneira incondicional, por mais que apronte confusão. Irmãos, é igual o dia de domingo, porta de presídio, o que tem lá? Mãe! Tem mãe lá, que sabe que o filho dela cometeu crime. E a mãe imperfeita consegue amar o bandido. Aí você acha que Deus não vai te amar? Porque você fez uma ou outra coisa errada várias vezes. Ele te ama. E você não pode fazer nada para diminuir e nem para aumentar o amor de Deus por você. Porque Ele já te ama ao máximo. E a comparação, para você ter ideia do amor dele por você, é isso que Jesus orou aqui. Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. E veja, Jesus está revelando o Pai ainda. Ele falou, eu fiz e ainda vou fazer. Que Ele está fazendo isso agora, por meio dessa pregação aqui, inclusive. Amém? Jesus está operando aqui. E o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Pai, recebi esse amor do Senhor. Será que Jesus recebeu muito amor do Pai? Como filho? O que é isso? Isso é que é filho. Pois é, esse mesmo amor, Jesus falou, coloca neles agora. E o Pai colocou. Você é muito amado. Você é tão amado como o Pai amou o Filho. É isso que Jesus está dizendo em outras palavras. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então veja, é o amor do Pai em você, é o Filho em você, é o Espírito em você, é tudo em você. Você é esse alvo, é essa mira do amor de Deus, que é a expressão da vida eterna. Essa é a primeira coisa, amém? E existe uma segunda coisa que é enfatizada aqui, eu já estou terminando. Queria já chamar os servos dos elementos da ceia para vir aqui para frente, por favor. Vamos voltar agora para o verso 21. Por favor, verso 21. Isso. Então, primeiro nós temos a vida eterna, que se expressa pelo amor. Mas a segunda ênfase da oração do Senhor Jesus Cristo, que está bem evidente aqui, porque ele usa muitas palavras para descrever isso, é aqui o verso 21, até o verso 23. Acompanhe, por favor. A fim de que todos sejam o quê? Vamos lá, olha só o texto, cadê? Isso, está aqui já. Verso 21, olha lá. A fim de que todos sejam um. Não é por alguma razão de decoração os irmãos viraram o banner aqui, né? Mas você lembra o que estava escrito aqui atrás? Lembra, né? Estava escrito o quê? Inteiramente unidos, está vendo? Na última grande oração do Senhor Jesus, antes de ser crucificado, Ele está preocupado da gente ser o quê? Inteiramente unidos. Está entendendo? Mas vamos continuar, Jesus só começou essa parte da oração. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós.
Meu Deus do céu, você está entendendo isso? Sabe o que Jesus falou aqui em outras palavras? Ele falou o seguinte: Pai, sabe essa unidade que nós temos? Pai, sabe essa conexão que nós temos? Pai, vamos colocar eles dentro dela. Para que o Senhor esteja unido com eles, eles comigo, eu neles, o Senhor neles, e para que todos nós sejamos um, inteiramente unidos. Você está me entendendo? Você está percebendo o tanto que é importante a unidade na vida da igreja? Olha para cá. Pode vir aqui, ficar de frente para os irmãos. Isso. Pronto. Prepara aí que tem mais 40 minutos em pé. Aleluia. Estou brincando. Eu queria, mas eu estou brincando. Olha para cá. Eu tenho potencial para isso. Não duvida não. Olha para cá. Olha só. Irmãos, isso que a gente tem falado nesse semestre, inteiramente unidos, é só, entre aspas, só, né, como se fosse uma coisa pequena, um tema dessa oração. Na verdade, olhando a quantidade de versículos, né, uma das coisas principais. Como eu falei, são 3 coisas principais aqui que Jesus está enfatizando, que Jesus pediu ao Pai, concluindo o ministério dele aqui na terra. Pai, eles têm que ser inteiramente unidos. É isso que Jesus está dizendo. Então é importante que você entenda que quando a gente colocou que inteiramente unidos, unidade na vida da igreja, irmãos, isso não é um capricho nosso da videira, do pastor Roberto, uma ideia nossa. Não é não, irmãos. Isso é a oração do Senhor Jesus Cristo, você está vendo? E Jesus está falando que o mundo vai conhecer Jesus, que ele foi enviado a partir do nosso testemunho de unidade. Entendeu? Porque a partir do momento que as pessoas lá fora percebem que nós somos inteiramente unidos, eles vão querer saber a razão disso. Fala, gente, eu conheço aquele povo ali. Tem um ali que eu sei que é cheio de defeito, tem problema. Olha lá, o tanto que aquele outro é diferente daquele. Vem de um contexto diferente, de uma família diferente, de uma situação social diferente, de um costume diferente, de uma cidade diferente, de um estado diferente. Esse povo é cheio de diferença, mas é inteiramente unido ao mesmo tempo. Como que é possível isso? Aí eles vão descobrir o que Paulo falou na carta aos Colossenses. Que é aquilo que eu falei primeiro. É a vida eterna, que é o amor de Cristo Jesus, que é o vínculo da perfeição, que Paulo fala em Colossenses. Que é esse amor incondicional que a gente não consegue explicar, que a gente consegue se unir a irmãos diferentes de nós. Irmãos que não tem nada a ver conosco. Consegue se unir. E até casar, né? Porque a Ludmila, graças a Deus, ela é diferente de mim. Deus que me livre de alguém parecido comigo. Entendeu? Ainda bem, né? Eu falo para ela, na parte do Senhor, sem condenação. Eu falo, se eu fosse ela, não casaria comigo. Mas ela me disse, né, recentemente, eu acho que uma boa resposta, porque eu sempre questionava a resposta dela. Ela falou um dia para mim, tem poucos anos isso, né? Não sei se foi no ano passado, depois eu perguntava para ela. Falei, querida, eu descobri o seguinte. Falei, o que você descobriu? Eu recebi um chamado de Deus para amar você. Eu falei, agora sim, você é chamado de Deus. Só pode ser chamado de Deus. Porque é só Deus que faz essas coisas impossíveis, né? Entendeu? E torna possível na vida de alguém. É um chamado. Ela diz que tem uma vocação. Eu falei, aleluia, agora eu acredito. Agora eu entendi, agora tudo faz sentido. Amém? Mas vamos continuar. Verso 22, terminou não. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para que a glória? Para que a presença de Deus? Para que a unção de Deus? Para que o poder de Deus? A glória que Jesus recebeu do Pai. Para quê? Para quê? Para que é? O que está escrito lá? Para que sejam o quê? Um. O propósito final de toda a glória, presença de Deus, poder de Deus, unção de Deus, vida de Deus, é nos fazer inteiramente unidos. Você está entendendo? É o que Jesus está falando. Por isso que eu estou falando, né? O tema que nós falamos aqui, inteiramente unidos, irmãos, não é capricho nosso, não é ideia nossa. Ah, pastor Alberto inventou esse negócio. Primeiro que é um texto bíblico, você lembra, né? 1 Coríntios, tá bom? Não é texto meu. E aí Jesus está orando por isso. Pai, eu tenho transmitido a eles a tua glória, a glória do Pai, a glória de Deus. Para quê? Para que sejam um, como nós o somos. Porque o Pai e o Filho são unidos. Você, irmãos, foi introduzido numa casa, numa família, onde a unidade, estar inteiramente unido, é a maneira comum de se viver nessa casa. E essa casa é a casa de Deus. E esse Deus que é o nosso Pai, nos chamou para ser parte. E você foi feito filho de verdade, porque você nasceu de novo. Você está entendendo? Você não é filho adotado. Amém?
Eu sei que você vê lá em Romanos, quando Paulo fala do espírito da adoção, mas não é adoção no sentido aqui da língua portuguesa. É uma outra palavra que foi uma tradução que nem é a melhor palavra para ser usada no português. Você é filho de verdade de Deus. Você está entendendo? Você não é filho adotivo, aquele negócio de pegou de um outro pai, de outra mãe, e está ali encaixado para se adaptar. Não. Deus é seu pai de verdade mesmo. Você nasceu de Deus. Você é filho real, verdadeiro. Você está entendendo? Amém? Você é. Verso 23. Última parte desse trecho e eu vou concluir. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na o quê, meus irmãos? Qual é a palavra lá? Na o quê, irmãos? Vocês participam, porque senão vão prender vocês aqui mais tempo. Vocês ficam me enrolando para vocês verem que eu vou enrolar vocês também. Mandar o certo trancar a porta ali, baixar a porta ali, ninguém sai. Então, e eu neles tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na o quê, irmãos? Agora, tá quase liberando o almoço aí lá de sua casa, né? Pra quê? Pra que tem que ser aperfeiçoado na unidade? Ser aperfeiçoado é se tornar mais unido, entendeu? Ser aperfeiçoado. Ficar cada vez mais unido. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Meu Deus. Quando nós estamos inteiramente unidos, o mundo conhece que Jesus é enviado do Pai e que nós somos amados do Pai. Você está entendendo? Olha que maravilha. Quando estamos inteiramente unidos. E os amaste, como também amaste a mim. Meu Deus do céu. Você está entendendo? Como que nós somos amados pelo Pai? Jesus qualifica o amor que o Pai derrama sobre nós. Qual é a medida do amor do Pai derramado sobre nós? Jesus está falando. Tu me enviaste, os amaste, como também amaste a mim. Fala para o irmão do seu lado. Fala, você é amado pelo Pai. Da mesma forma que Jesus Cristo é amado pelo Pai. Meu Deus do céu, você está entendendo? Porque amar Jesus faz todo sentido. Mas, assim, com amor e carinho, eu vou dizer para você, mas amar você, irmão, eu sei que tem dia que dá, mas... Fala a verdade. Não tem dia assim que nem você se aguenta assim, né? Tem dia que eu gostaria de fugir de mim, mas onde eu vou, eu tô lá. Como é que faz? Você não tem esse dia, não? É só eu. Vocês são tudo, é tudo anjinho aqui. Todo mundo é ótimo aqui, entendi. Duvido. Se for casado, é só perguntar pro cônjuge. Eu não sei se você sabe. Se você for bem casado, o seu cônjuge não te conta todas as vezes. Mas às vezes ele deixa escapulir, né? Mas um bom casamento é tipo isso, é disfarçar. Amém? Entendeu? Disfarça. Sorria, ama. Tem dia que eu vejo a Ludmila tão amável que aí eu já fico pensando, tá usando aquela estratégia, porque hoje eu tô dando problema, né? Eu descobri. Oi, querido, amor e tal, aquela doçura, aquele negócio. Eu falei, gente, eu já penso, meu Deus, o que eu fiz? Aprontei confusão. Ela está me constrangendo em amor. Minha mulher é uma bênção na minha vida, Ela não vem reclamar, me condenar, entendeu? Acabar com a minha raça. Não, ela faz o inverso. Aí o que acontece comigo? Eu morro de vergonha e Deus me muda, me transforma, entendeu? É verdade, né? Estou falando de casamento, retiro de casais, né? Parece que eu estou no ambiente ainda, mas, né? Como diz aí os coaches da vida aí, pega o código, né? Como é que é? É tipo isso aí, né? Então olha só. Pastor, qual que é o último? Então veja. Primeira ênfase da oração do Senhor Jesus Cristo. Final, antes das portas da crucificação, que foi o jardim do Getsemane. A vida eterna, que se manifesta pelo amor. Amém? Cuja expressão evidente é o amor incondicional. Qual que é a segunda ênfase dessa última oração do Senhor Jesus, da maior oração descrita, né, escrita nos evangelhos do Senhor Jesus? É o quê? Unidade. Estarmos inteiramente unidos. Agora existe uma terceira e última ênfase que Jesus coloca aqui, que eu não sei se você percebeu, e nós vamos encerrar falando dela. Nós vamos fazer o seguinte, nós já vamos distribuir os elementos da ceia, por favor. Assim que você receber, você fica em pé, só para eu saber que todos receberam. Fica sentado ainda. Aleluia. Como eu falei, eu precisava de nesse ano mais 2 meses, né? E nesse culto eu precisava de mais 30 minutos. Mas
Sabe que o culto da manhã é menor, né? Do que o da noite. Aí eu sofro. Mas vai dar tudo certo. Todos receberam os elementos da ceia? Ótimo. Agora vamos lá. Vamos para o verso 11, por favor. Está escrito: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, verso 12, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Verso 15. Pula para o verso 15, por favor. Aí Jesus continua: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 19, pula para o verso 19. E a som. Tá vendo? Acabou até a pilha, viu, irmãos? Mas aqui é assim, é prevenido, tem 2. Então se prepara que agora tem pilha nova, aleluia. Verso 19, último verso. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não sei se você percebeu, mas a ênfase de todos esses trechos que eu li para você os versos 11, 12, 15, 17 e 19. Que é a terceira e última ênfase aqui dessa oração tão importante do Senhor Jesus Cristo, que é a única oração longa, detalhada, num dos momentos mais importantes da vida do Senhor Jesus. Na verdade, esse é o momento central do ministério do Senhor Jesus Cristo na terra, porque foi depois da ceia e antes da crucificação. Então, nesse espaço de tempo, nesse intervalo, ele fez essa oração. E ela, com certeza, é a oração mais importante do Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. Por isso que ela é tão longa, está nesse espaço de tempo, que é o centro do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Depois da ceia, antes da cruz, tem essa longa oração. E qual que é a terceira e última ênfase dessa oração? Eu resumo essa ênfase no verso 12. Eu li vários versos, mas eu quero ler o 12 mais uma vez. Coloque aí, por favor, verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Fala comigo, guardar. Amém? Guardar outras pessoas, tá bom? Ele está falando que guardou os que estavam com ele. Que me deste e protegi-os. Fala comigo, proteger. Protegi-os. E nenhum deles se perdeu. Fala comigo, se perder. São as palavras-chave, aguarda nisso. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então veja, Jesus guardou, Jesus protegeu, e Jesus garantiu que não iria se perder. Qual que é a terceira e última ênfase dessa oração longa, mais importante, mais específica, cheia de detalhes de todos os evangelhos, entre a ceia e a crucificação? Jesus se importou não apenas com os perdidos de fora,
mas os que poderiam se perder do lado de dentro. Deixa eu te falar algo, meus irmãos. Eu quero falar uma coisa para você. Isso, o que eu vou te falar agora pode parecer uma palavra para liderança, mas não é para todo o corpo de Cristo, tá bom? Pode parecer para liderança, mas é para todo o corpo de Cristo. O que acontece, meus irmãos? Nós não podemos nos importar somente com os perdidos de fora. Porque muitas vezes tem os perdidos de dentro. E é sobre estes que Jesus está falando. Jesus está falando, olha, Pai, esses que o Senhor me deu, eu guardei. Está guardado. Esses que o Senhor me deu estão protegidos. Eu não perdi nenhum, Jesus, daqueles que o Senhor me deu. Exceto o filho da perdição, porque já estava escrito que teria o filho do diabo no discipulado de Jesus. Foi Judas. Mas eu não perdi nenhum. Agora a questão é a seguinte. Ouça o que eu vou te falar. Eu não quero condenar você. Amém? Por favor, não entenda dessa maneira. Mas vem cá. Só pensa. Não precisa me responder. Só pensa o que eu vou dizer. Será que não tem irmãos e irmãs que já estiveram entre nós no culto, na célula, e que pararam de vir? E que nós não guardamos? Que nós não protegemos? E que ao contrário de Jesus nós temos que dizer, perdi. A questão é, pastor, mas quem que tinha que guardar? Quem que tinha que proteger? Quem que não deveria perder? Eu vou te falar, até para não te condenar. Antes de todos sou eu. Mas eu quero te falar uma coisa, meus irmãos. Nós, especialmente na nossa igreja, mas toda igreja deveria ser assim, tá bom? Mas especialmente na nossa igreja, que somos uma igreja em células, nós temos uma liderança plural. O que está escrito aqui nos logos da visão, aqui na entrada aqui da videira? Nossa encarga é de ficar igreja vencedores, onde cada membro, não é líder, não é cada líder, cada membro, não é cada discipulador, cada membro, não é cada pastor, cada membro, não é cada obreiro, cada membro, seja o quê? Um sacerdote. O que o sacerdote tem que fazer? O sacerdote vai guardar aqueles que estão na casa. O sacerdote vai proteger os que estão na casa. O sacerdote vai fazer de tudo para não perder o que estão na casa. Por isso eu quero fazer um apelo a você nessa semana. Irmãos que você conhece, que você tem contato, tem um telefone que você não vê que tem tempo. Pergunta, procura, fala, irmão, o que aconteceu? Oferece ajuda. Pergunta se a pessoa quer receber uma visita. Se você não puder visitar, manda para mim. Que eu vou arrumar um pastor, um obreiro, ou eu, ou um discipulador. Sei lá, alguém vai visitar essa pessoa. Não podemos perder ninguém. Não podemos. E os que foram perdidos, nós temos que recuperar. E os que não foram protegidos, nós temos que trazer para perto de novo. Você está me entendendo? Não basta. Isso é um equívoco que acontece em muitos lugares e que tem acontecido entre nós, eu quero dizer, mas que a partir de hoje, desse culto de ceia, eu quero que seja mudado. Uma coisa que eu tenho aprendido com o pastor Wilson lá de São Paulo. Até onde eu sei, eu não sei se isso tem em outras igrejas nossas, mas lá o pastor Wilson tem uma informação no relatório das células que não tem na nossa. Porque eu estou fazendo uma mentoria com ele desde junho, né? E lá ele tem uma relação dos perdidos. Eu falei, rapaz, que interessante. Aí você tem que saber quantos que já foram membros ou estavam na célula. Aí você enumera e tem que conseguir explicar cada um deles. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu. E eu orei sobre isso. E aí, o pastor Wilson compartilhou conosco, foi justamente sobre esse verso que eu estou falando para você aqui. Foi aí que surgiu o desejo de eu compartilhar com você sobre essa oração, na verdade. Foi tudo para chegar nesse ponto aqui. Embora os outros pontos sejam importantíssimos, né? Nós não podemos perder. Volta aí no verso 11, por favor. Já estou terminando mesmo. Me desculpe, que eu sei que eu passei do horário. Verso 11. Eu quase não faço isso, né? Aleluia. Quase não faço pouco, né? Verso 11. Já não estou no mundo. Olha a preocupação de Jesus. Olha o coração de Jesus para não perder. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guardas o teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Você está vendo? Jesus, ele está falando, Pai, eu estou indo embora do mundo, eles vão ficar, Pai, protege eles, Pai, guarda eles, Pai, quando eu estava aqui eu guardava eles, Pai, quando eu estava aqui eu protegia eles, Pai, quando eu estava aqui eu não perdia eles, mas Pai, eu estou indo, eles vão ficar, Pai, cuida deles para que eles não se percam, cuida deles para que eles sejam protegidos, cuida deles para que eles não vão embora, e continuem. Esse é o clamor do Senhor Jesus. Verso 15, vai para o verso 15 aí mais uma vez, verso 15, rápido. Isso. Não peço que os tires do mundo, e sim que o quê? Os guardes do mal. É Jesus de novo preocupado com os perdidos de dentro, não são os perdidos de fora. Pai, eu sei que o Senhor não vai tirar eles do mundo, eles têm que ter um tempo no mundo, eles têm uma carreira no mundo, têm um propósito no mundo, tem coisas que têm que acontecer na vida deles, mas Pai,
Guarda eles do mal. Guarda eles do mal. Guarda eles do mal. Aí depois no verso 17, vai, pula, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Pai, santifica eles. Ele está preocupado com os perdidos de dentro. Você está entendendo? E depois no verso 19, último verso, sobre os perdidos. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A verdade é a palavra. A medida, olha para cá, Jesus fez uma conexão aqui que talvez você nunca fez. À medida que você é fortalecido no Senhor, santificado na verdade, que é a palavra, isso é ser fortalecido no Senhor. Um sinal de que você está sendo fortalecido no Senhor é que você se importa com os perdidos de dentro. Você está entendendo? Você se importa. É assim. Na casa da minha mãe, se eu não me engano, minha avó materna teve, acho que foram 9 filhos. Na minha infância, eu cresci vendo a minha mãe chamar a irmã mais velha dela de mãe. Eu ficava confuso. Porque aí chegava no recinto, estava lá a irmã dela mais velha e a minha avó. Aí ela virava para minha avó, mãe. Aí depois, quando eu ia chamar a irmã mais velha dela, ela falava, mãe. Eu falei, uai. Oxe, é o que, rapaz? O que é isso? Quem é mãe? A mãe é mãe ou a irmã mais velha é mãe? Ou as duas são mãe? Aí um dia eu entendi, minha mãe explicou. Ela falou para mim, filho, é o seguinte, a família da sua avó, grande. A sua avó tinha que trabalhar na roça, um monte de coisa. E na ausência dela, a irmã mais velha cuidava de todo mundo. Então ela virou uma verdadeira mãe de todos nós. Você está me entendendo? Por que eu estou contando isso para você? Olha para cá. Você talvez não seja um líder de célula. Você talvez não seja um discipulador. Talvez você não tenha função nenhuma na igreja de liderança. Mas se você é membro, conforme está escrito aqui no slogan da nossa visão, você foi chamado para se comportar como sacerdote, como ministro de Deus. Você deve se importar com os perdidos de dentro. Você é como a irmã Maria, que era a irmã mais velha da minha mãe. Na casa já tem outros pais, já tem outras mães. Fala, mas eu não sou líder e tudo, não interessa. Você é um sacerdote. Você se importa. Você tem o coração do Senhor Jesus. Nós somos chamados para caminhar como Ele. Amém? Por isso, erga o pão para o alto. Diga assim, este pão é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ao comer este pão, eu estou recebendo alimento, vida, vigor, na força, no poder da própria vida que o Senhor vive, a vida de Deus. E ao comer deste pão, eu estou dizendo que o meu alimento é a vida de Cristo, é a maneira que Ele viveu, é a forma que Ele orou, para que eu viva como Ele, nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Coma do pão por um instante, agradeça o Senhor, fala, Senhor, Tu és verdadeira comida. Amém? Creia na cura, se você está enfermo, doente, qualquer coisa, fala, Senhor, eu recebo da cura, porque o Senhor tomou sobre si, no seu corpo, as minhas enfermidades. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Erga o seu cálice, por favor. Repita logo após mim, diga assim, este cálice é a nova aliança. Aliança eterna, sem fim, inquebrável, insubstituível, fundamentada na obra perfeita, completa, do Filho perfeito de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ao tomar esse cálice, eu estou reconhecendo que todos os meus pecados já foram perdoados, apagados. Sobre mim não há mais culpa, condenação, e eu posso entrar com ousadia, intrepidez, sempre, todos os dias, nos piores dias e nos dias melhores, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, eu posso me achegar ao meu Deus, que é o meu Pai, confiado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que recebo o amor do meu Pai, assim como Ele amou o Filho, nosso Senhor e Salvador.
Esta é a nova aliança da graça, o amor incondicional do Pai sobre mim, sobre nós. Amém. Amém. Beba do cálice, agradeça o Senhor por esse amor incondicional, em nome de Jesus, por essa vida eterna que nos permite sermos um e que nos capacita a ir atrás dos perdidos de dentro. Amém? Deixa eu orar por você, encerrando nossa reunião. Pai, no nome de Jesus, quero liberar a palavra de bênção, de graça, de favor imerecido sobre a vida dos teus filhos. Pai, que o teu Santo Espírito possa nos conduzir, ó Deus, a permanecer olhando, nos alimentando desse amor incondicional do Senhor, que é a expressão da vida eterna, a vida que o Senhor vive, a vida que é a natureza do Senhor, a natureza incriada. Nós somos unidos a isso, a uma posição tão elevada que somente o Senhor pode ocupar, mas que o Senhor nos colocou junto contigo. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor possa nos fortalecer nessa unidade, estejamos inteiramente unidos, porque esse é o ambiente da tua casa, esse é o Espírito do Senhor, é a maneira que o Senhor sempre viveu. Pai, eu te peço especialmente para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter esse encargo permanente. Ó Deus, todos os membros da nossa igreja, não apenas irmãos da liderança, porque essa é a visão que o Senhor nos deu, cada membro ser um sacerdote, que nós possamos nos importar e sermos instrumentos para guardar, para proteger e trazer de volta os perdidos de dentro, aqueles que se afastaram, aqueles que já estiveram entre nós, para que nós possamos orar como Jesus e dizer que nenhum se perdeu entre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fala para ele, fala: meu irmão, nós somos instrumentos de bênção, não só para os perdidos de fora, mas para os perdidos de dentro também. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Se alguém quiser receber a oração, vem aqui na frente que eu oro por você, ou o obreiro Júlio também, em nome de Jesus. Obrigado pela sua paciência de ficar até o final. Aleluia.